Como você pode dizer isso? Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. Exatamente, o caso de hoje é muito forte, pois é, se prepara, porque é mais forte do que está no título. E antes, eu já gostaria de passar um recado muito importante para você. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém sai pra fora nas casas. Parece que ninguém está ouvindo. E a garota se esconde atrás de uma árvore. Pois é, confira a minissérie Pássaro Negro, está completa aqui no canal, os episódios você encontra, inclusive já a playlist toda organizadinha, clica aqui no primeiro link fixado no comentário, o comentário inicial, você vai clicar, vai direto pro primeiro episódio, você não vai conseguir parar até chegar no último. Que história envolvente, vai te deixar sem fôlego, sem contar que as nossas outras atrações estão muito quentes, várias minisséries, Elizabeth Holmes, O Golpe no Vale do Silício, As Mulheres do Presidente, o Psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, várias histórias fenomenais, fantásticas. A Escada, você tem que conferir, a Escada está completa, 5 episódios assim, bombásticos, e tudo isso e muito mais você encontra no primeiro comentário. Você vai lá, tem vários links, estão organizados, inclusive outros episódios fortíssimos dessa série aqui. Pessoalmente, Quando o Estranho Chama é um dos meus favoritos. O do McDonald's também, que revoltou metade do canal aqui. É uma história muito boa. E neste momento eu já quero agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, um mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E dessa vez nós temos a Beija-Flor, a Sally Han, a Carla Moraes e a Mônica Moreira, que fez transferência triplo de tudo quanto vocês têm feito aqui no canal. E a gente vai começar esse caso agora. Claire Turso conheceu Darren Case em 19 de outubro de 1996 em uma inauguração. Eles eram da mesma empresa e ele era vendedor. A primeira impressão que ela teve foi que ele era arrogante e muito autoconfiante. E ele a convidou para sair, mas ela não estava interessada. Ela não queria vê-lo de novo e ela disse tipo, obrigado, mas eu não quero. Mas no dia seguinte, ele mandou uma rosa, colocou uma rosa na mesa dela e um bilhetinho dizendo, por favor, saia comigo. No dia depois daquele, outra rosa foi deixada na mesa dela. E por 3 semanas, isso se repetiu. E a Claire pensou, nossa, ele deve estar muito interessado para mandar rosas por 3 semanas. E as pessoas diziam, meu namorado não faz isso, queria que ele fizesse isso pra mim. E todo mundo falava na época, nossa, ele gosta demais de você, ele deve te adorar. E as pessoas em si achavam que ele era uma pessoa legal. E foi aí que a Claire resolveu sair com ele. Com toda aquela tensão, o Darren conseguiu cativar a Claire. E ele a bombardeou com amor e presentes, com gestos de afeição. E a cada 15 dias ele enviava um buquê de flores, sempre mandava presentes extravagantes, e isso já era um sinal de alerta. Dentro de 1 ano, eles estavam noivos. E depois que se casaram, o Darren começou a mostrar suas verdadeiras cores. Ele queria controlar tudo. Ele lia os e-mails da Claire, começou a mexer no celular dela, e ela chegou um dia do trabalho e se deparou com uma carta que havia sido endereçado a ela, e a carta já estava aberta, e ela disse, essa carta era para mim. E ele disse, não há segredos entre nós. Quer esconder alguma coisa de mim? Ele queria deixar claro para ela que ele estava no comando e nada era apenas dela. E a Claire começou a sentir que cada movimento dela estava sendo monitorado. Porque quando ela chegava no trabalho, o espaço de tempo era exatamente de 1h30 para o telefone tocar. Ela atendia e era ele. Oi, estou ligando só para saber se você está bem.
Uma hora depois, o telefone tocava de novo. Ah, eu só queria ouvir sua voz. E depois, tocava de novo. Ah, eu só quero dizer que te amo. Aí, no fim, a Claire recebia mais de 40 ligações em um só dia. O que parecia ser muito cuidadoso e muito amoroso no início, começou a se tornar opressivo e muito intimidador. E ela começou a sentir que nem um minuto do dia ela poderia ser ela própria, porque ela era rastreada o dia inteiro. E ela percebeu que essa perseguição estava ficando fora de controle. A Claire descobriu que ele falava com os colegas dela escondido. E ela falou, gente, ele está espionando a minha vida, todos os meus interesses. E a Claire queria que o esposo percebesse que esse comportamento não era normal. Mas em si ele não via nada de errado no que estava fazendo. E aonde quer que a Claire fosse, ele chegava também. Um dia ela estava de folga, ela marcou um encontro com as amigas para tomarem alguma coisa e conversarem um pouco. E aí, antes de sair, ele perguntou para ela, onde vocês vão? E ela respondeu e seguiu o curso. Aí ela estava lá no bar com as amigas, bebendo um vinho, conversando. E ele chegou na maior cara de pau e se sentou à mesa, dizendo, olá meninas. As amigas da Claire olharam para ele com uma cara de tipo, essa reunião é de meninas, você é homem, o que você está fazendo aqui? E ele disse, eu fiquei com saudade. E ele agia como se nada estivesse errado. E as amigas que diziam, nossa, ele deve mesmo te amar, ficaram chocadas naquele momento. Elas se retraíram e o papo praticamente foi enterrado. Depois disso, as amigas da Claire começaram a se afastar dela. Ela começou a ser excluída de qualquer programação, ela não era mais convidada. Os convites pararam de chegar. E então ela começou a perceber que o Darren estava a afastando de todos. E nesse ponto, a autoestima dela já estava indo para o chão. Mas foi no ano novo que a Claire viu do que verdadeiramente ele era capaz. Eles iam jantar na casa dos pais dela, e antes de sair de casa, ele começou a falar barbaridades. E nessa hora, ela surtou e disse, quer saber? Eu quero que você vá embora, eu estou cansada disso tudo, eu não aguento mais. E ele então trancou a porta e disse, você não vai sair. Naquela hora ela temeu porque ela sabia que aquilo não ia acabar bem. E a Claire viu no rosto dele o que parecia estar coberto por uma névoa vermelha com traços de uma pessoa perversa. E ver aquilo era assustador, porque parecia que ele tinha uma dupla personalidade. Então foi nesse momento que ele deu um soco no braço dela e ficou um grande hematoma. A Claire ficou muito brava por ele ter machucado e ela ficou muito chocada também. E nesse momento, então, ela desistiu do jantar e disse, quer saber? Eu vou cancelar, eu não vou. E ele falou, não, você não quer sair com seus pais? Então nós vamos. E obrigou a Claire a ir com ele. O pai dela logo percebeu o hematoma no braço, mas a Claire não teve coragem de contar nada. E ela disse pro pai que havia batido no corrimão da escada. Foi a primeira vez na vida dela que ela não estava sendo sincera com o pai. Ela queria muito ter contado a verdade, mas ela disse que ela optou por acobertar porque também queria evitar a humilhação. E a situação começou a ficar mais difícil para Claire. Porque o tempo que ele estava em casa, ele queria namorar com ela. E ela disse, olha, o que você está fazendo é cansativo. Você faz eu me sentir um lixo. Me machuca o tempo todo e depois vem querendo amor. Mas simplesmente ele não entendia. E ela acabava sendo violada porque ele não ouvia a palavra não. Era uma invasão de seu corpo. E depois ela se sentia suja, usada, era um sentimento horrível.
E não existia nada pior nem solitário do que isso. Posteriormente, a Claire ia pro chuveiro, ficava horas e horas se esfregando e não conseguia se sentir limpa, porque aquela sensação não ia embora. E nesse ponto ela já tinha a impressão que esse relacionamento estava errado, porque ela tinha a certeza que era um objeto. Mas apesar de tudo, a Claire não deixou o marido. Porque no ano em que ela ia deixá-lo, acidentalmente a Claire engravidou do Jack. E aí o pai dela faleceu logo depois da gravidez e ela ficou muito devastada com isso. Ela achou que o nascimento do primogênito, do Jack, mudaria o Darren como pessoa, porque as pessoas mudam quando têm filhos. Mas o comportamento dele só piorou ao invés de melhorar. Teve um dia que o Jack só tinha 4 meses e o Darren queria comprar móveis novos. E ele escolheu toda a decoração, todos os móveis, e a Claire não tinha vez. Eles discutiam e ela dizia, olha, eu quero ter opinião aqui também. Ele falou, não, eu já escolhi e acabou. E ela perdeu a paciência e disse, quer saber? Tanto faz, eu não ligo. Nessa hora ela se virou, ele perdeu a paciência, pegou uma cadeira de madeira bem pesada e jogou nela e acertou bem no tornozelo da Claire. Ele ficou furioso por ela não ter dado a resposta que ele queria. E o Jack estava no chão e ele presenciou aquilo e ela disse, ele poderia ter sido atingido. Então ela deu um ultimato. Se você não controlar o seu temperamento, eu vou levar o Jack embora comigo. Nessa hora, ela saiu para dar uma volta, mas levou o Jack junto. E ela ficou andando por horas. Mas assim que ela voltou, ele a encarou e disse para ela, nunca mais afaste o meu filho de mim. Você nunca vai tirar o meu filho de mim. Esse foi o primeiro sinal em relação ao filho, que o garoto era propriedade dele e que ele tinha mais direito do que ela. Aí no dia seguinte ele simplesmente mandou flores. E quanto mais brigas eles tinham, quanto piores eram as brigas, mais flores chegavam. E ele fez um curso para tentar controlar a raiva e funcionou por um tempo. Mas depois ele voltou grosso com os velhos modos. O Jack nasceu em março de 2002 e 3 anos depois ela ficou grávida de novo e o Paul nasceu. Quando os meninos eram bebezinhos e pequenininhos, o Darren não se envolvia com eles como pai. E eles não tinham momentos felizes como família. Nas fotos ele sorria como o pai mais orgulhoso da face da terra, mas essa felicidade não durava, porque o lado maligno dele surgia e o dominava a cada vez mais numa estrutura muito grande. E ele era um monstro que não podia ser impedido quando ficava irritado. E é aqui que a Claire sentiu algo ainda pior. Como pai, ele tinha inveja do talento dos filhos e descarregava todo o ódio e raiva sobre os garotos. No aniversário de 40 anos dele, o Jack tocou trompete para a mãe dele. E nesse evento era perceptível como o Jack ficava completamente desconfortável e assustado por estar perto do pai. Teve um dia que ele queria praticar um instrumento e o pai não queria que ele tocasse. Ele queria ver televisão e aí, na fúria, ele pegou um trompete e bateu no Jack, ferindo seu lábio. Já o Paul, ele amava correr. Na corrida ele se sentia livre, ele podia se expressar. E um certo dia, Claire estava fazendo chá, quando de repente o Paul veio correndo em sua direção, se agarrou nela e disse, o papai me machucou, o papai me machucou. E ele tinha várias marcas vermelhas nas pernas. O Darren tinha torcido as pernas dele, supostamente brincando de luta. E como o Paul era corredor, o Darren mirou nas pernas dele, porque sabia que se ele torcesse e machucasse as pernas do Paul, ele não poderia mais correr.
Esse era o jeito que ele tinha para acabar com a paixão dos filhos, porque ele tinha muita inveja dos próprios filhos. A Claire sentiu que não poderia deixar os meninos mais nem nos dias de folga, porque ela não confiava mais nele. O Darren estava incontrolável, sem contar que os meninos ficavam cada vez mais horrorizados quando o pai estava em casa. Jack e o Paul não confiavam no pai, já que haviam sido machucados anteriormente, e eles pisavam em ovos com ele. Quando eles se sentavam no sofá, a Claire sentava no meio, e os meninos sentavam de um lado e o Darren de outro, e era o mais distante possível para ficar longe do pai. E ele fazia comentários, hein? Vocês não querem sentar perto de mim? E os meninos não falavam nada, mas o Darren ficava com muita raiva porque os meninos tinham essa ligação forte com a Claire. E toda vez que eles precisavam de alguma coisa, eles procuravam ela e não iam até ele. Um dia eles tiraram uma foto, os meninos estavam tomando sorvete. E aí o Paul tá olhando para outro lado, dá nitidamente para ver que não queria estar perto do pai. Tem um espaço entre eles, além dele estar nervoso. E o Jack nitidamente está tolerando a situação. Aí, um belo dia, a Claire está sentada no sofá assistindo notícias na TV. O Darren estava do lado dela. E então surge uma reportagem sobre um pai que havia tirado a vida dos filhos e depois se enforcado. E ela ficou completamente devastada porque ela pensou na mãe dos meninos. E ela disse: como que ele pode tirar a vida dos meninos? Como alguém faria isso? E aí ele olhou para ela e disse: eu compreendo. Eu compreendo muito bem porque ele fez isso. Já que os pais não são tratados do mesmo jeito que a mãe. Como você pode dizer isso? E ele disse: é verdade. Eles não são, e eu entendo completamente ele. A Claire ficou completamente paralisada, porque ela sabia que ele acreditava piamente no que estava dizendo. E naquele momento foi um sinal de alerta, uma espécie de premonição, porque ela pensou: meus filhos não estão seguros aqui. E os meninos, já a partir de um determinado ponto, pediam para ele ir embora. Só que ela não tinha dinheiro para ir embora. E ele teria acesso às crianças. Então, ela pensava: se eu estiver longe, quem vai estar aqui para proteger os meninos? Ela sabia que a responsabilidade de proteger o Jack e o Paul estava com ela. Mas a gota d'água foi em 2014, porque a violência dele estava se estendendo aos filhos. Foi aí que a Claire percebeu que tinha que deixar. Um dia ela estava com o Jack no andar de cima, e o pai dele subiu e começou a brigar com ele para que ele fizesse a lição de casa. E nessa hora o Jack deu uma resposta mal criada. Quando a Claire olhou, ele estava indo para cima do filho com o punho fechado. A força do impacto foi muito forte, porque a Claire tentou puxá-lo, mas ele fez a Claire girar e ela despencou da escada. E foi nessa hora que ela falou: não posso mais ficar aqui. A qualquer momento ele vai trancar a porta e vai poder fazer qualquer coisa. Ela pegou os meninos e disse: corram. Corram para o carro. Vão, agora! E eles correram para o carro e ela estava no modo sobrevivência e essa era a chance de escapar. E eles então se separaram. Só que foi aí que as coisas conseguiram ficar ainda piores. Ele a perseguia. Ele mandava mensagens para a família dela, mensagens completamente fortíssimas, horríveis, ameaçadoras. No dia que o divórcio dele saiu, a Claire até levou os meninos para jantar, para melhorar um pouco o clima. Mas quando ela saiu do restaurante, o pneu do lado do motorista estava murcho. E quando ela foi olhar, tinha um rasgo enorme no pneu.
E ela sabia que tinha sido o Darren. Então ela entrou no restaurante e perguntou se eles tinham câmera de segurança. Mas eles não tinham. Então ela nem se deu ao trabalho de relatar à polícia porque não tinha provas. Seria a palavra dela contra a palavra dele numa situação que poderia ainda ficar mais extrema. Então ela preferiu deixar pra lá. Só que a Claire sabia que eles ainda estavam em perigo. Quando a Claire recebeu a custódia do Jack e do Paul, o Darren ficou ainda mais furioso e passou a proferir mais e mais ameaças. E ela acreditava que ter contato com ele não seria bom para os meninos. Então, ela teve que ir ao tribunal para garantir que eles ficariam seguros. E ela ficou sentada na área de espera e o Darren apareceu. E ele passou a intimidá-la. E ele olhava para ela do outro lado da sala e gritava. E ele ficava dizendo: sua manipuladora, bruxa! Você diz para os meninos que eu sou o culpado. Você diz para eles não me verem. E ele disse um monte de coisas. E aparentemente, de forma milagrosa, ninguém testemunhou. Mas então, no fim, ele olhou para ela e disse: sabe, Claire, você nunca terá os meninos. Você nunca vai ficar com eles. Ela podia ver que a raiva dele só estava aumentando. E infelizmente, como não havia provas suficientes de violência física, ela não conseguiu impedir a visita dos meninos. E 5 horas de visitas foram concedidas. E o pior, eram visitas não supervisionadas. E foi aí que a Claire caiu em pedaços. Ela pensou: não, tinha que estar alguém com eles. Mas ela não podia fazer nada. Ela tentou alegar, bater em portas, mas ninguém ouviu os alertas que ela fez. Todos pensaram que ele não era capaz de tirar a vida dos meninos. Mas dentro dela, ela sabia que ele era capaz. No dia 22 de outubro de 2014, eles fizeram uma visita concedida ao pai. E o dia começou igual a todos os outros. E ela deixou os garotos na escola e ela falou para eles o que dizia todas as manhãs: eu amo vocês. E eles responderam: ao infinito e além. Porque eles amavam Toy Story, então criou-se essa cultura dentro da família. E mais tarde a Claire saiu do trabalho, foi para casa. Ela tinha acabado de tomar o seu chá quando de repente bateram na porta. Quando ela abriu a porta, ela viu que era um policial. E eles já se conheciam e a feição dele mudou. E ela olhou para ele e perguntou: o que ele fez? E ele disse: senhora, houve um acidente muito grave na casa. Houve um incêndio e a senhora precisa vir comigo agora. Os meninos estão no hospital infantil. É tudo que eu sei. Quando ela chegou no hospital infantil, ela entrou em uma salinha e a cabeça dela já dizia: isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. E o coração dela gritava de dor e aquele desespero. E um médico chegou e perguntou: você é a mãe do Paul? E ela disse sim. E ele falou: vem comigo. Parece que um incêndio havia começado na casa do Darren por volta das 18h30. Os vizinhos disseram que não sabia se havia alguém na casa, porque o carro do Darren não estava do lado de fora. Quando os bombeiros chegaram, eles encontraram o pai e os seus 2 filhos no andar térreo. E essas foram as informações que vieram à tona naquele ponto. Então a Claire viu os médicos tentando reanimar o Paul e o corpinho dele balançava na maca. A realidade atingiu a Claire como um soco, porque uma parte do cérebro dela gritava: esse é o meu filho, meu menininho de 9 anos que tá deitado ali. De repente os médicos olharam e disseram: vamos deixá-lo ir agora. E ela falou: não, por favor. Por favor. E eles falaram: senhora, nós fizemos tudo o que podíamos. É hora de deixá-lo ir. E eles a deixaram abraçá-lo
e ela o segurou e o segurou com muita força. E o cabelo dele ficou molhado com as lágrimas dela. E ela então dizia para o Paul: você não pode ir, é a mamãe, eu tô aqui, eu tô aqui. De repente ele olhou para ela e sorriu. E a luz dos olhos dele se apagou. E aqueles olhinhos azuis ficaram cinza. Foi nesse momento que a Claire viu que não tinha mais vida neles. A enfermeira sutilmente fechou os olhos dele. Parecia que ele estava dormindo. E a Claire sabia que nunca mais ouviria a risada dele ou que o veria correr. E ela ficou abraçada um tempo. E ela dizia que o amava. E ao mesmo tempo ela tinha um sentimento de vergonha, de dor, parecia que ela tinha sido partida ao meio. Já neste ponto, o inspetor da Delegacia de Proteção a Menores chegou e disse que o incêndio tinha sido proposital, não foi um acidente. O Jack disse ao bombeiro que o carregou que o pai havia provocado o incêndio. Ele causou pelo menos 14 incêndios isolados na casa. Ele bloqueou tudo para que os meninos não pudessem escapar. Ele usou um colchão para bloquear a sala de estar e uma cadeira contra a porta da cozinha, para que ficasse trancada também. Aí ele encharcou tudo com gasolina e acendeu o fogo. Ela tinha perdido um filho e eles estavam fazendo o máximo para garantir que ela não iria perder o outro também. E essa foto foi tirada 2 dias depois que o Jack foi levado para Manchester, para a unidade pediátrica de tratamento de queimaduras. Por 5 dias, esse foi o cenário que a Claire visualizou. Ele não podia abrir os olhos porque eles estavam inchados e queimados. E ele estava na ventilação porque estava sedado. A maior parte do corpo dele foi destruído, porque ele tentou resgatar o irmão para sair do fogo. E ele não estava sentindo dor porque estava sedado, mas a Claire se sentia inútil por não poder ajudá-lo. E a única coisa que ela podia fazer era orar, mas isso não foi o suficiente. No dia seguinte, ele começou a piorar. E então aquela linha do aparelho fez porque não tinha mais batimento algum. Os médicos ficaram devastados e eles olhavam para ela e ela olhava para eles, esperando eles declararem. E eles o fizeram. Então, o quarto ficou silencioso. Só dava para ouvir a máquina com um bip contínuo e uma linha na tela. Ela então segurou o Jack nos braços, mas não pediu como havia feito com o Paul. Ela não pediu para ele ficar. Ela apenas disse: vá em paz. Depois o investigador veio de Penistone e disse: olha, agora a gente tem um duplo homicídio. E ela então se encolheu no chão como uma bola, porque a dor era forte demais. E depois eles disseram que o Darren também não havia resistido. E ela ficou furiosa, porque ela queria que ele fosse responsabilizado. E alguém olhou para ela e disse: você vai cuidar do corpo dele? E ela disse: não, é claro que não. E o pior para ela era que ela sabia que os meninos só se foram porque ele fez tudo isso para puni-la. A Claire fez uma tatuagem e misturou as cinzas dos garotos com a tinta. Tem uma palavra que a família dela usa que chama Ohana, que quer dizer família. E que família quer dizer que nunca ninguém será esquecido ou abandonado. Como ela costumava cantar uma música para eles voltarem a dormir, ela fez um arco-íris
nos braços com 2 símbolos do infinito, porque o Jack sempre perguntava o que tem depois do arco-íris, e ela falava para ele o que você quiser que tenha. Ela disse também que esperava que onde quer que eles estejam, que eles possam ter descoberto uma coisa maravilhosa depois do arco-íris. Então, como ela queria os meninos perto do coração, a única forma de deixá-los perto do coração era fazer uma tatuagem também. E ela fez ao infinito e além, porque essas foram as últimas palavras que eles trocaram no mundo. E foram faladas com amor. E ela disse que tem esse amor eternizado, próximo ao seu coração. A Claire disse que hoje ela odeia flores e que se alguém der flores para ela, ela não as associa a coisas boas. Ela vê isso como alguém que não consegue pedir desculpas. A Claire disse que muitas pessoas podem se sentir incomodadas quando vem a fotografia do Jack nos últimos dias, mas as pessoas precisam saber a realidade, porque é aquilo que acontece quando as pessoas não escutam. E ela também se culpa pelo que aconteceu. O legista disse para ela, olha, não foi sua culpa. E a polícia disse, olha Claire, se não tivesse sido aquela noite, teria sido em outra. Você não poderia ter impedido. Mas ela diz, não, ele só fez isso porque ele queria me atingir. E ela ficou muito brava, devastada. E ela diz que é uma tortura. Que ela não deseja ninguém ter que viver do jeito que ela vive. Porque ela não vive, ela apenas existe. A promessa que ela fez para os 2 filhos, enquanto eles partiam em seus braços, é de que isso não aconteceria com outros. Então ela luta para que as leis mudem e mudem agora. Então ela desafiou o governo e criou um novo projeto de leis contra a violência doméstica que existe há 4 anos e meio e ainda não foi aprovado pelo parlamento. E se ela puder mudar essas leis em nome do Jack e do Paul, o legado deles permanecerá mesmo depois que ela não estiver mais aqui. É por isso que ela luta para garantir que as decisões certas sejam tomadas para menores e não para os pais, mas para os menores, porque eles não conseguem se proteger. Apesar disso, ela fala que acha que poderia ter lutado mais no tribunal. Seria melhor ter lutado do que viver com esse arrependimento. E o maior arrependimento dela foi de não ter ido embora. Havia sinais que indicavam que ela deveria ter deixado ele em vez de ficar e tentar melhorar a situação. Mas ela ficou, e ela também disse que preferia que ele tivesse tirado a vida dela e ter deixado eles. Mas, como agora ela não pode mudar o passado, ela tenta mudar o futuro, ajudando, auxiliando quem puder. Esse caso é terrivelmente trágico e eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, isso não aconteceria se o juiz tivesse sido uma pessoa melhor e não tivesse permitido que o pai tivesse direito de visitação sem supervisão. Bom, acontece aqui é que o perigo é implícito. E há um contexto que esse tipo de violência é completamente difícil de provar, porque a questão aqui é que ela não tinha provas, e esse é um problema. Eu acho que nesse tipo de situação, o mais certo a fazer é chamar as crianças para conversar, longe da presença dos pais, porque aí esses assistentes sociais, as pessoas responsáveis, vão sentir que a coisa é real, porque a questão é que há muitas situações em que as crianças são manipuladas. Vocês vão ver um caso aqui que eu vou trazer, que o inverso é o pai é o bonzinho e a mãe é a vilã. E esse é o problema. Porque a questão de provas, ela é muito delicada, porque realmente, quando esse juiz que tentou seguir a lei, você fica com as mãos amarradas, porque realmente quem sabe a realidade do perigo é a mãe. Mas como as autoridades vão saber que ela realmente está falando a verdade? Até porque ela sabia que ele era capaz de fazer isso porque ela sentia. Mas o sentimento não é uma prova perante o tribunal, perante a justiça.
Quando dentro de um casamento, um dos cônjuges apanha constantemente, profissionais da área de saúde mental sabem que isso só vai parar quando a vítima não respirar mais. O agressor vai perder a cabeça e no ataque de fúria ele vai causar um desastre. A agressão sempre vai evoluir, porque o agressor vai ficar cada vez mais furioso e isso é previsível. Às vezes, todo mundo do lado de fora consegue ver um final macabro, mas em alguns casos a vítima é resistente e ela tem uma esperança de que as coisas vão melhorar, de que tudo vai dar certo. Ou ela tem motivos, ou ela não quer desistir do relacionamento. Há uma situação de codependência. Só que nessa situação da Claire, a ocorrência é pior. Porque o agressor não age como uma mula. Ele age como uma serpente, astuto, dúbio e com uma forte presença desconfortante. Você sente, você sabe que ele está esperando a hora certa para agir. Esse homem era um indivíduo vazio, oco e repleto de trevas. Ele não tinha sentimentos pelos filhos. Como a única coisa, o único foco que ele tinha na vida era a atenção da esposa, os filhos eram concorrentes. Eu ouvi um relato que se destaca mais ou menos no que eu acredito que esse homem sentia. Foi uma moça uma vez que disse assim: olha, eu lembro de pedir ao meu marido para ajudar a alimentar um dos gêmeos recém-nascidos. E sabe o que ele me respondeu? O que eu ganho com isso? Ele nunca alimentou os gêmeos, nunca acariciou, deu banho ou cuidou dos seus filhos desde que nasceram, nenhuma vez. É exatamente esse o contexto desses tipos de indivíduos. Eles não veem os filhos como uma extensão de si. Eles veem como dois intrusos, como invasores, como pessoas que brotaram ali dentro e agora estão ocupando um espaço importante, que, consequentemente, diminui o espaço que ele tem direito. A Claire tem consciência do bombardeio de amor, que foi o primeiro sinal de obsessão que ele demonstrou. Primeiro, porque esses sedutores têm essa habilidade de fazer a pessoa se sentir mais especial do que o normal. E esse é um sentimento perigoso porque cega a pessoa de tudo que está à sua volta. É como uma aranha que tece a teia e de repente ela te pega e te prende nessa teia. Então, ele construiu todo esse amor ilusório, mas no geral, o que motivava suas intenções amorosas no começo, ações gentis, na verdade era a obsessão que tomou forma quando ele já estava com a Claire na palma de sua mão. E aí ele quer aquela pessoa o tempo todo aos seus pés. Quando os filhos nascem, e quem é casado ou já foi casado e teve filho sabe disso, a sua rotina ela muda. Você para de fazer várias coisas que você fazia, você muda a sua rotina, a sua programação, você não pode mais sair todo dia à noite, ir para baladas e para festas, porque você tem filhos, você tem uma responsabilidade. Isso não é uma coisa ruim, mas é uma nova fase da sua vida. A vida é feita de fases, então tem coisas que você acaba abrindo mão quando você começa um novo ciclo. E aqui a situação é mais perigosa porque ele via que ela tinha um amor, a forma como ela tratava os filhos não era como ela o tratava. E é um absurdo, porque ele quer... Não, eu quero adoração o dia todo. Não te interessa se eu te trato mal. Você tem que continuar me amando incondicionalmente. Né? Na cabeça deles é assim, eles maltratam e aí a vítima começa a murchar, a esvaziar, a ficar vazia também. O olhar radiante vira um olhar de tristeza. E aí eles não entendem. Nossa, mas quando eu te conheci você era cheia de vida? Você era toda sorridente? Como você chegou nesse ponto? Bom, a pessoa chegou nesse ponto porque o abusador, ele conseguiu criar esse ponto onde ele detém total controle e a felicidade, ela desaparece, só resta manipulação. E aí os filhos nessa hora é um tapa contínuo de como ela é com eles, como ela é comigo. É literalmente um anúncio para a tragédia, infelizmente. Pouco é comentado sobre isso, mas é uma das piores situações de inveja que tem por aí é quando a mãe ou o pai não suporta o sucesso ou a conquista dos filhos. Isso é a pior inveja que tem, é quando ela vem da mãe e do pai. Porque quando vem de um amigo, de um conhecido, você pode se afastar, você pode cortar laços.
mas quando vem dos seus pais é mais difícil. E isso é muito triste, é absurdo, porque literalmente você está falando de pessoas ou de uma pessoa que tem uma total importância na sua vida, mas ela vai fazer de tudo para te sabotar. Isso é horrível, é amargo e é frustrante, porque você olha para este indivíduo e você sabe que você o ama, mas ele é seu inimigo. E era o que esses meninos sentiam. Não podemos ficar longe desse homem, não podemos ficar perto desse homem porque ele representa o perigo, ele é o perigo, ele é um risco para nós. Olha a cabecinha, já pensou como esses meninos viviam? Isso é tão difícil de imaginar, principalmente quem passa por anos em um lar assim, consegue sobreviver depois. As lembranças com certeza são tristes e também traumáticas. Eu achei um vídeo do Jack tocando e em retrospecto é tão triste. E eu fico pensando no desespero que ele deve ter sentido, em como ele se moveu para salvar o irmão, pensando que o medo que eles sentiram a vida toda do pai era justificável. Não era uma paranoia, não era um engano, não era um exagero, mas era real. Infelizmente, a situação da Claire era muito labiríntica, porque quando é apenas uma pessoa envolvida em um caso de dois, ele ou ela pode ir embora sem olhar para trás. As barreiras são menores. Mas quando se tem filhos, o mundo é diferente. O sistema pode ser negligente ou injusto. E às vezes não é porque ninguém quis fazer nada, mas é porque não dá. Sabe quando você orienta alguém e diz fulano não faz isso, vai terminar em tragédia, e a pessoa não te ouve e continua fazendo e você sabe que aquilo vai terminar mal, mas não pode fazer nada para impedir, porque você não tem provas, não tem evidências, mas você sente como se esse sentimento fosse visível, como eu sou aqui na sua frente. Eu sei que nessas situações é preciso de mais coragem para ir embora do que para ficar. E se tiver que acontecer, fuja para longe. Para o mais distante que você puder. Antes que ele faça primeiro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Eu espero que você reflita e passe esse vídeo adiante. Se você gostou dessa história, eu preciso da ajuda de vocês para fazer esse canal crescer, para fazer as visualizações subirem. Se você quiser saber mais sobre mim, adquire meu livro, já está disponível lá no meu site. A entrega acontece para qualquer lugar do Brasil, para quase qualquer lugar do mundo também. Você pode falar comigo no Instagram ou adquirir direto lá pelo site. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que foi preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa, que tem muitas reviravoltas e momentos fortíssimos também. Eu tenho um canal no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, comento muita coisa que acontece por aqui, você só ouve e recebe essas informações por lá. Eu também tenho um canal de análise, de cortes, na verdade. As análises desse canal são reportadas e postadas por lá, então você vai conferir, vai gostar, eu tenho certeza que você vai achar muito bacana, porque lá tem muito material que você consegue encontrar de forma mais direta, sem ter que conferir as histórias ou reassistir a história toda antes de chegar na análise. Então conheça, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar daquele canal. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!